Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito de infarto. Doutor Abacuque está aqui para tirar os mitos, verdades, as nossas dúvidas em relação a este assunto. E a produção vai colocar uma foto aqui para a gente, doutor, aquela foto que eu tinha comentado no bloco anterior, para falar sobre essa diferença entre a artéria e entre a veia, que a gente consegue observar, né? Exato. Você está vendo aqui que não é só uma questão de levar o sangue ou voltar. A estrutura delas é diferente da estrutura da veia. A artéria tem uma parede mais resistente e uma parede mais elástica. A artéria, ela não é um tubo rígido. Ela pode diminuir de calibre, ela pode aumentar de calibre, e isso acontece a todo momento dependendo das necessidades do organismo. Se você precisa de pressão mais alta, elas diminuem de calibre. Se você precisa que a pressão caia, elas aumentam de calibre. Isso funciona automaticamente. Já as veias não, tem uma função mais de retorno do sangue. E aqui a gente está vendo a estrutura com bastante clareza, as cores aqui dá para a gente diferenciar, né? Uma camada muscular na artéria, muito mais importante, que é o que faz com que ela possa relaxar ou contrair. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa outra foto aqui, que mostra o coração, e aí a gente vai explicar onde é que estão essas artérias, né, doutor? Exato. Essas que estão em branco aqui representam as artérias coronárias, que são aquelas que, se obstruírem, levam ao infarto. O sangue vai descendo por ela. Então, se eu fechar a artéria, toda essa parte de baixo aqui, todo esse músculo, vai morrer. E vai deixar de contrair-se, de funcionar, né? Esta aqui é uma artéria importantíssima, que é a artéria aorta, que ela dá uma volta e vem descendo, como você está vendo aqui embaixo. É ela que vai escoar todo o sangue do coração e distribuí-lo por todo o organismo. Também uma artéria extremamente importante. E esta aqui, a artéria pulmonar, que é a que leva o sangue para os pulmões para que ele receba oxigênio. Simples assim. Agora, doutor, a gente precisa entender os sintomas, causas a respeito deste assunto, né? É simples assim para quem conhece, mas a gente ainda está aprendendo, viu? A gente vai com calma ainda, entendendo um pouquinho sobre essa estrutura. E aí, doutor, muito se fala, as pessoas dizem assim, eu estou com dor no coração. Isso pode ser aquele princípio de infarto que nós falamos. O que é essa dor exatamente? Existe essa dor aqui dentro desse quadro de sintomas? Dor no coração existe, né? Essa história de que coração não dói, dói. Desde uma paixão a um infarto, ele vai doer de qualquer maneira, né? O que as pessoas costumam chamar de princípio de infarto, na verdade, é a angina. Quando há uma placa nessa artéria coronária e essa placa não fecha completamente, mas diminui o fluxo de sangue, quando a pessoa faz uma atividade física, quando a pessoa fica nervosa, vai precisar de mais fluxo, mas a presença da placa não deixa que esse fluxo aumente, e isso leva a um déficit de irrigação e dói. A pessoa fica quieta, a dor para. E às vezes a pessoa fica levando e não vai ao médico, e já é um aviso de que algo não está bem nas artérias coronárias. Então já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta importante. Além desses sintomas, quais são os outros que a gente precisa ter um cuidado especial? Aqui estão citados vários, né? Falta de ar, tontura, enjoo, suor frio, palidez, palpitações. Você sente que o coração de vez em quando bate mais forte ou bate fora do ritmo, né? Isso tudo são sintomas importantíssimos para que você procure o médico e, consequentemente, ele faça os exames necessários e avalie se há um problema de coração ou não. Inclusive, a gente tem uma tela falando sobre isso, né, produção, para entender um pouquinho mais a respeito deste assunto, sobre os sintomas. Eu vou pedir a nossa tela número 4, que vai trazer para a gente esses outros sintomas aqui que precisam de uma atenção a mais. O que a gente pode falar sobre esse quadro aqui, doutor? A gente já falou sobre a palpitação, né? Essa imagem é a imagem clássica do paciente com angina, né? Qual é o sintoma clássico do infarto? É a dor no centro do peito e não do lado. O coração fica no centro do peito. Dor em aperto, a sensação de que tem uma mão apertando o coração. Por isso que o nome é angina, que vem do latim dor em aperto. O suor frio, essa dor pode irradiar para os membros superiores, para os braços, que é o mais comum, mas pode também irradiar para a mandíbula, que é bastante característico, ou para o dorso, para as costas. Sentiu uma dor dessa,
como nosso amigo aqui está sentindo agora, procurar o pronto-socorro imediatamente. Vômitos, suor frio, fraqueza intensa e a falta de ar. Acompanha esse quadro que a gente acompanham o quadro todinho. Mas observe que pode haver infarto até sem dor. Até só com essas manifestações que a gente chama de paralelas. É um quadro muito traiçoeiro, né? Há o ditado que diz: quem vê cara não vê coração. Isso é a mais pura verdade, né? Tem que ir, se está sentindo alguma coisa, algo diferente por aqui, procurar o seu médico para fazer os exames, começando por um eletrocardiograma e em seguida exames mais completos para verificar o que está acontecendo. Existe alguma coisa que influencia diretamente nessa questão do paciente sentir dor ou não, doutor? Existem alguns fatores. O que mais comumente a gente percebe é o diabetes. O paciente com diabetes é o que com mais frequência apresenta o infarto sem sentir dor. Às vezes você descobre numa consulta de rotina, você diz para o paciente: o senhor já infartou? Ele diz: não, mas o exame está mostrando que já houve um infarto e que ele não sentiu nada e que, como foi um infarto pequeno, ele passou despercebido, o que gera uma nova preocupação de que possa acontecer de novo, avaliar. Mas, como eu disse, os sintomas não são 100% garantia, porque pode acontecer com poucos sintomas, com sintomas diferentes. As mulheres também, vocês são surpreendentes, né? As mulheres também podem ter com mais frequência infartos com manifestações diferentes do clássico. Então, por isso, a observação, o cuidado tem que ser maior. Pela sua experiência, as mulheres apresentam como? São dores diferentes. Se nós formos observar estatisticamente, a mulher atendida no pronto-socorro com infarto, o diagnóstico dela demora um pouquinho mais do que se fosse um homem. Por quê? Primeiro, porque nós temos a tendência de achar que mulher não sofre do coração. Mas por que isso? Porque nós homens é que sofremos de coração por causa de vocês, essa é que é a verdade. Mas vamos voltar aqui ao assunto. As mulheres, pensamos nelas com outras doenças. Observe que, após a menopausa, 50% das mulheres vão morrer por causas cardiovasculares. 50%. E isso é muito pouco comentado. A gente fala mais de câncer de mama, né, de prevenção e tudo mais, mas temos que falar do coração, porque quando o estrogênio começa a diminuir por ocasião da menopausa, a mortalidade cardiovascular aumenta bastante e fica igual à dos homens. E ela chega no pronto-socorro com uma dor na mandíbula, com uma dor com características diferentes, uma dor que dura um pouco menos, com pontadas, e está sendo um evento coronariano. Isso é mais comum nelas. Não quer dizer que não aconteça nos homens também, mas é muito mais comum na apresentação feminina do infarto. Agora é importante a gente falar também sobre essa questão da diferenciação das dores, né? Como o doutor falou, a respeito do local faz toda a diferença, porque algumas pessoas sentem dor nessa região, acham que o coração está para o lado esquerdo ou direito, e pode ser uma simples gases, né, doutor? Pode ser. Existem hoje protocolos de dor torácica que são específicos para os pronto-socorros. O paciente chega com dor torácica, nós já temos todo um protocolo de como investigar para afastar a origem cardiológica, que é a mais importante, e se confirmar que é cardiológico, manter esse paciente internado. Porque nem todo mundo que tem dor no coração será um infarto, mas pode estar caminhando para isso, então precisa ser avaliado de uma forma mais profunda, né? Costuma-se dizer: isso são gases, isso é nervoso. Pode ser, mas antes de afirmar isso, tem que se examinar o paciente para ver se não é coração, que é o mais importante. E uma vez que eu já tive um histórico de infarto, como você falou a respeito dos diabéticos que não sentem essas dores, podem não sentir também esses outros sintomas, não perceber, acaba passando despercebido. Eu tenho alguma sequela ou provavelmente eu vá ter um outro episódio de infarto? Isso aí não se dá para dizer nada. Você teve um infarto e passou bem por ele, isso não garante que você não possa ter outro. Pelo contrário, isso denuncia que você tem doença nas suas coronárias e que precisa tratá-las. Que tem mais chances. Exato, porque você já tem um antecedente. E eu te digo mais, se você tem um antecedente na família de um parente próximo que teve um infarto com menos de 55 anos de idade,
isso já lhe coloca também como risco. É bom avaliar a parte cardiológica. Então vamos lá, eu vou chamar a nossa próxima tela interativa número 5, que vai trazer para a gente alguns sintomas aqui também para a gente discutir. Sensação de ansiedade, fadiga, sonolência, tontura ou vertigem. Eu gostaria de chamar a atenção para essa sonolência, porque inclusive já ouvimos alguns relatos de pessoas que tiveram um infarto no momento em que estavam dormindo. É verdade, isso pode acontecer. Ele é imprevisível, o coração é imprevisível, o que torna até a parte da cardiologia mais estimulante, mais desafiante, né? A sensação de ansiedade, o estresse está também ligado como fator de risco. Não que ele vá causar, mas ele pode precipitar a isquemia miocárdica e, consequentemente, levar esse paciente a um infarto, né? A fadiga pode denunciar já um coração claudicante, um coração que já está enfraquecido, a sonolência, a tontura e a vertigem pode denunciar distúrbios de ritmo. Às vezes nem é um infarto, mas um problema de ritmo que precisa ser também cuidado. Vamos entender um pouquinho mais a respeito desses fatores de risco que nós citamos aí. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 2, que vai trazer para a gente alguns tópicos que precisam ser mais cuidados, né? Precisam ser vistos com outros olhos. A gente tem aqui então a idade: homens acima de 45 anos e mulheres com 55 anos ou mais têm maior propensão ao infarto. Isso é verdade, doutor? É verdade, porque a idade leva um desgaste do nosso organismo, e com relação às mulheres, a chegada da menopausa também faz uma diferença muito grande pela queda dos níveis hormonais, e aí, consequentemente, a proteção que vocês têm antes deixa de existir, né? Nosso segundo tópico está mostrando aqui a foto, tabagismo. Isso aí já está muito claro, a influência da nicotina, a influência do alcatrão no sistema cardiovascular, na disfunção dos vasos, na isquemia, no infarto, é algo que não há discussão, né? Hipertensão, quanto mais alta a pressão, maior a agressão ao endotélio. Endotélio é a superfície interna dos vasos, e ele vai se tornando desfuncionante conforme se vai envelhecendo, e com a hipertensão isso se acelera mais, o que pode levar ao infarto também. Então vamos lá, colesterol elevado, a gente já até falou mesmo, né? Colesterol elevado, quanto mais gordura, a placa que vai obstruir o vaso, ela tem um núcleo que é de colesterol. Quanto mais comida gordurosa você come, mais colesterol você tem, mais fácil que essa placa se forme e obstrua o vaso. Então vamos lá, diabetes. Já falamos do diabetes, né? Diabetes, hipertensão e colesterol elevado, eles adoram andar juntos. Então, a incidência de pacientes que têm 2 ou 3 desses itens é muito grande, e os 3 contribuindo para a isquemia, para o infarto. Muito se fala também sobre o triglicerídeo, né, triglicerídeo. Doutor? Quando ele está baixo, parece que também Quando pode... ele está alto, ele também pode contribuir para a obstrução dos vasos, para a formação da placa. Então vamos lá. Histórico familiar, a gente até falou que a gente tem que ter uma preocupação, né? Exatamente, é preciso checar os seus antecedentes. Pai, irmãos... Mãe, esses são dados importantes. Então vamos para a nossa terceira tela interativa, que vai trazer para a gente outros dados para a gente debater aqui, fatores de risco também. Sedentarismo. Sedentarismo é uma luta constante. Olha, nós temos visto as estatísticas mostrando que o índice de pessoas que praticam atividade física, e vamos considerar Manaus, tem aumentado. Isso é um ponto positivo, mas aumenta muito pouco com o passar dos anos. Nós tivemos uma queda, por exemplo, de 19% de pessoas que passam mais de 3 horas por dia na frente da televisão. Mas isso, 19% de 2006 para cá. Observe como é pouco ainda, né? Então, precisamos mudar mais. Precisamos estimular as pessoas à prática da atividade física como prevenção de doença cardiovascular, entre outras coisas. Como também uma medida muito útil para diminuir estresse, para diminuir ansiedade. A atividade física só traz benefícios desde que ela é feita. Esses fatores que contribuem, né, Exatamente. Ela mexe com tudo. Ela melhora o controle do diabético, ela melhora o controle do hipertenso. Então, você tem N motivos para fazer uma atividade física. E, quando falamos de atividade física, você está pensando aí, eu não tenho tempo. 30 minutos por dia você tem. Doutor, a gente falou sobre a questão também da idade, né, da faixa etária.
Mas como você falou a respeito das pessoas que passam hoje 3 horas na frente da televisão, mas um outro alerta que a gente tem que falar também são as crianças que passam muito tempo na frente da televisão e do videogame, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, doutor, e você de casa aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através do nosso WhatsApp, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. A gente volta já.